choque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prosa Choque, o podcast que fala sobre diversidade. Eu sou o Daniel Lade, eu sou o apresentador. Vou dar um recado. YouTube de novo, eu sou o chato do YouTube que fala sempre as mesmas coisas, mas é porque é importante pra mim. Gente, YouTube tem que entrar, tem que se inscrever, tem que ativar o sininho e tem que compartilhar com todo mundo. Todos conhecidos, fala na fila do supermercado, na fila da farmácia. Ativa o sininho para receber todas as entradas de vídeos. E agora o YouTube ele tem uma opção chamada Valeu Demais, que é o troféu joinha. O troféu joinha Valeu Demais, vocês podem me oferecer pequenas porções de dinheiro para cada vídeo. Então vocês podem oferecer para o vídeo grande, a entrevista completa, ou para os shorts do YouTube, que são os equivalentes aos reels do Instagram. Então já agradeço, valeu demais. E agora vou ler aqui a apresentação da minha convidada maravilhosa. Preparado? Vamos lá. Respirando. Respira aí. Vamos lá. A convidada de hoje é mulher, feminista, negra, favelada, cientista social, pastora e militante dos direitos humanos. Ela é cria do Borel e foi a deputada estadual que mais aprovou leis entre as mandatas negras do Brasil, atuando no combate às violências de gênero, ao racismo e às discriminações. Seu mandato como parlamentar produziu políticas públicas em defesa da vida das mulheres, da equidade de atendimento em saúde para a população negra e da comunidade LGBTI+. Seja muito bem-vinda, Mônica Francisco! Obrigada, Daniel. Obrigada. Que prazer! O prazer é meu estar aqui no Prosa Choque para fazer esse papo gostoso com você. Amei te conhecer. Sei que vai ser maravilhosa a nossa conversa. Obrigada. Sim, porque eu acho importante a gente poder mostrar a tua história, que seria... eu falei meio que o fim da história, né? Eu falei tudo que você e aí agora eu quero saber como que você chegou nisso, né? Eu queria entender a história dessa pessoa que hoje em dia é militante, é ativista, e luta por situações e causas muito específicas e fundamentais. Vamos tentar, coisa de terapeuta, eu sei, diferente do... Eu estava falando para ela, diferente do jornalista, eu não sou jornalista, sou terapeuta. Terapeuta faz assim, ó. Terapeuta, como é que foi sua infância? A minha infância foi correndo no Morro do Borel, eu brinquei muito. Eu acho importante começar falando dessa coisa lúdica, né? Porque quando a gente pensa em favela, geralmente as pessoas associam a favela ao lugar da violência, né? Sim. Então, a minha infância foi uma infância de muita brincadeira. Todas aquelas brincadeiras de criança. Amarelinha, pique-esconde, salada mista para dar beijinho nos meninos. Mas também foi uma infância muito dura, né? Eu, desde muito pequena, entendi a falta, a ausência na minha vida. Né? A ausência de uma mãe que eu não conheci, a ausência do meu pai, que eu participei muito pouco da vida dele. Como é que foi essa tua... Na verdade, o meu pai já era casado. E aí a minha mãe o conheceu com outro nome, ficou noiva, engravidou. Então, você imagina isso há 53 anos atrás, né? Então, enfim, num desses reveses da vida, minha avó paterna me cria, né? E os meus tios. Desde bebezinha? Desde bebezinha, desde dias de nascido. Eu nasci de 7 meses... Nasci com 1,250 kg. Nossa! Fiquei hoje, Hospital Jesus hoje, mas a minha época era Hospital Menino Jesus. Enfim, a minha avó paterna e os meus tios paternos me criaram, né? Então, me criaram no Borel, um Borel, enfim, que há 53 anos atrás, com muita carência. A sua mãe você não conheceu? A minha mãe biológica, não. A minha mãe biológica eu não conheci. Tá. Fui criada pela minha avó, que chamava de mãe. Tá. Então, foi uma infância de muita brincadeira, mas também de muita ausência. Dessas ausências e falta d'água. A água atravessa a minha vida
em muitos lugares. Então, a minha vida praticamente inteira eu vivi sem água. Eu posso dizer que, eu vou falar bonito agora, né? Eu tenho dignidade hídrica, ou Que seja, isso? consigo tomar banho, né, quando eu quero, quando eu tenho vontade, ter água, né, quando eu preciso, há pouquíssimo tempo, eu Tá, diria que há mais ou menos 8 anos. tá. Então, a minha vida foi uma infância carregando água, também brincando dentro do Rio Maracanã. Minha mãe lavava roupa, né, E para aí a fora. brincadeira era com água também. Era com água também. Aí era catar peixinho, era ficar catando matinho, fazendo comidinha, brincando, nadando com os Aham. meninos, com as meninas. Então, a minha infância também foi dentro do Rio Maracanã, que infelizmente hoje tá mortinho, né? Tá. E dentro de uma infância feliz, né? E era feliz? Era feliz, era uma Sim, infância feliz, feliz, né? bastante. Você, na infância, você já percebia situações de racismo, de preconceito, ou com você ou à sua volta? Quando é que esse ponto de, sei lá, o ser humano não é bom, sabe assim, existem pessoas malvadas. Quando é que você começou a perceber isso, apontando assim para discriminação, para racismo, preconceito? Em que momento que você, isso existe? Eu acho que eu só fui perceber isso depois, mas eu consigo localizar um primeiro momento onde o racismo aconteceu de forma muito crua, né? E a escola foi esse ambiente. A escola geralmente é um ambiente onde a Sim, gente, pelo óbvio, né? É o primeiro lugar de socialização, onde a gente vai aprender a olhar o mundo. E exatamente. aí eu lembro, eu tinha 11 anos, 11 anos. e aquela coisa de escola, amiguinho, não sei o quê, e aí coisinha de escola, vai todo mundo para a direção, e Baguncinha. baguncinha da Tá. escola. E aí vai todo mundo para a direção, e na direção a diretora passa aquele sermão, né? Quem, né, estudou sabe, sabe como é sermão de diretora, né? De professora, diretora, minha irmã é diretora de escola. E em um dado momento ela olha para mim e diz sobre a nossa amiguinha, né, que a gente estava lá implicando, a Tânia. A Tânia era filha de diplomatas. E ela, escola pública na Tijuca, né, início da década de 80, né? E aí ela vira pra gente, vira para mim especificamente e diz: "Olha, você fique sabendo, onde ela entra, você não coloca nem o dedão do pé". E aí aquilo sempre me acompanha, mas eu não entendia. Onde ela entra, eu não coloco nem o dedão do pé, Talvez você né. tenha percebido pelo O tom tom da que não era fala, uma mas coisa não era uma agradável, coisa né? boa. Mas aquilo passou, ficou como sermão, e depois eu fui entender, né, porque eu era a única negra ali daquele grupo, Tá. né, numa época em que você tinha uma classe média alta. Todo mundo estudava junto na escola pública, então eu vi ali a diferença naquele momento. E depois eu fui fazendo as conexões, né, e entendendo que aquilo E ali aí havia você, sido episódio de racismo. e aí você resgatou situações e aquilo que a gente estava falando antes, né? Que estava explicando para ela aqui, que a gente estava vendo o vídeo da Roberta Roberta Rodrigues. Rodrigues, da cena que ela viveu lá com a professora, e eu estava explicando para ela, que é terapeuta, não deixa de ser terapeuta o tempo inteiro, tem que dar psicologizado. Estava explicando para ela o segundo momento do trauma, que é quando a gente só vai depois dar um sentido para alguma coisa que às vezes a gente não consegue significar na hora que acontece. E eu acho que é isso que você está falando também, né? Então, a minha pergunta é se a partir desse momento que ficou mais explícito ali, Uhum, talvez ainda não com o nome de racismo, uhum. né? Talvez ali com o nome de uma Um diferenciação, incômodo. um incômodo. A partir desse momento você conseguiu voltar algumas cenas Uhum, e dar esse tom de incômodo. exatamente. Foi? Você Exatamente. E lembra? aí a gente vai lembrando, né, de O que você levantar o lembra? dedo na escola, E aí? né, do quanto, assim, uma das professoras implicava com a coisa do cabelo,
né? Eu gostava de penduricalho no cabelo, e aí ela reclamava, Falava até o que eu quê? não... Ah, que eu ficava balançando, sacudindo, umas coisinhas de enfeite da época, e Que eles devia eram estar feliz, penduradinhos orgulhosa do assim, seu né? cabelo e ela... Exatamente. E aí eu lembro que ela, numa dessas coisas de chamar pai, chamar mãe, eu lembro que foi a esposa do meu tio que foi, né, à escola e tal. E aí ela falou: a Mônica fica com aqueles penduricalhos assim, aquelas coisas, não sei o quê, fala demais. Então sempre. E aí a gente vai associando e vai entendendo que isso é racismo, né? E que isso vai afetando, impactando a vida da gente, e as marcas vão ficando ao longo Sim, da nossa história, estão na memória, né? E a gente consegue fazer as conexões, entender e ressignificar isso, né? sim. E aí, depois dos 11, como é que foi? Como é que você foi passeando por esse lugar do preconceito, da discriminação? É, você tinha um olhar para situações de discriminação? Já te chamava atenção? Ou quando que começou a te chamar atenção situações que, enfim, hoje em dia você Uhum, é ativista e quer, uhum. e quer atuar aí, né? Mas quando que você lembra que você começou a olhar e falar, ih, olha aquele cara ali, não tem onde dormir. Ih, olha ele, sei lá o quê, não tem o que comer. Olha, ele apanhou só porque Uhum, era gay. Sei lá. uhum. Você consegue resgatar isso? Consigo, Quando? consigo. Na verdade, a gente sempre começa o ativismo, na verdade, no meu caso, né? Tá, Sem entender um pouco. Primeiro, ser favelada, as ausências que eu falei, né? A questão de política pública sempre escassa, sempre muito difícil. E, na verdade, você não entende que é uma militância, que é um ativismo, você entende a necessidade de lutar por algo melhor, né? Então, com 18 anos, uma tragédia me leva para o coletivo. Em 88, as chuvas de 88 destruíram quase todas as favelas do Rio de Janeiro, e o Borel não foi diferente. Metade do Borel veio abaixo, e onde eu morava foi um pouco menos impactado. E aí eu não conseguia ir trabalhar, eu já trabalhava nessa época, eu comecei a trabalhar aos 14 anos. fazer o quê? Eu trabalhei, meu primeiro emprego formal de carteira assinada aos 14 anos foi numa fábrica da Tijuca. A Tijuca era um grande polo industrial, fabril, né? Sim. E eu comecei a trabalhar aos 14 anos na Irmac, antiga Irmãos Maxud, depois virou Irmac, e era uma fábrica de tecidos para estofados e decoração, fornecia para a Globo. Então, grande parte das novelas, até, sei lá, meados da década de 90, tem lá os tecidos da Rimac e Tá, trabalhei tá. em muitos deles. Então, já trabalhava, enfim. Nessa época, em 88, eu trabalhava num supermercado na Zona Sul, então a cidade ficou interditada e eu não consegui trabalhar. E fui para a rua ajudar. Quem tinha ficado desabrigado, a gente perdeu muita gente morreu. E ali eu me entendi alguém do coletivo, alguém que, sabe-se lá por quê, precisava lutar por dignidade, por condições melhores de moradia, por uma vida melhor. Então, nesse exato momento, eu posso localizar para você, eu começo a entender que tinha uma diferença ali Aham, sim. entre pessoas como eu, pessoas que viviam nos lugares onde eu vivia e que eram, de alguma forma, tratadas diferente. Tá. E a partir disso, então, você foi ajudar nesse desastre aí, dessas chuvas, e se percebeu num lugar que gostava de, Muito. de, 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 de ajudar o outro, de estar movimentando. Exato. E aí, segue daí. E aí, seguindo daí, eu não entendia que isso era ativismo, era militância, que eu era uma liderança Tá. comunitária. Eu só fazia. E isso ficou meio atravessado em tudo que eu fazia. Desde a igreja, né? Eu já frequentava a igreja com 18 anos. Aos 18 anos foi um marco, assim, eu poderia dizer um marco temporal. Então, eu ajudava, ia para a rua para ajudar as pessoas, né? Aí me indignava por conta da questão da habitação, pela falta, estava ali na associação de moradores rondando. Então, a minha vida foi se desenhando dessa forma.
Quando eu me entendi ativista, um pouquinho mais à frente, Ah, foi muito pela condição das mulheres onde eu vivia. E aí a gente começa a fazer esse o que te trabalho de chamava a atenção organização. A do condição mesmo das mulheres, o né? quê? Desemprego, subemprego. Eu mesma, é muito interessante porque eu mesma era alguém que estava nessa condição também, né? Tá. A minha vida praticamente inteira foi uma vida de subemprego, desemprego, emprego precário, sempre ganhando muito pouco. Fui mãe muito jovem, fui mãe aos 17 anos. Então, entendi essa dificuldade. Eu sou da época que você saía de madrugada para procurar emprego Ah, e você saía. Você ia procurar, você ia para as filas das com o currículo fábricas. de papel. Às vezes nem com currículo, você ia Ia com a ba- carteira de trabalho e Tá, você ia vendo as filas. E aí você tá. ia entrando nas filas. E aí era uma loteria. Você entregava a carteira e ali as pessoas escolhiam, não sei qual era o critério, né? Porque eu também não tinha tanta experiência. Eu trabalhei como empregada doméstica, a maioria, né, dos meus postos de trabalho eram como empregada Depois dos doméstica. 14. Depois dos 14. Eu alternava. Às vezes eu Tá. estava numa fábrica, às vezes eu estava numa casa. Então, sempre, e sempre na luta. Então, era tudo muito junto. Sabe aquela história do ao mesmo tempo e agora? Sim. Tudo muito junto. E a condição das mulheres sempre, principalmente das mulheres, sempre me chamou muita atenção. Tá. E eu posso dizer que me entendo como alguém que estava ali movimentando o local, movimentando o território, a partir dos 27, Tá. 28 anos. Teve um tempo de amadurecimento. Exatamente, de conseguir compreender Onde você isso. foi, imagino que se fortalecendo com o que via e que pensava. Foi isso? Exatamente, exatamente, exatamente. E aí eu começo a ficar curiosa. E aí eu me aproximo da Associação de Moradores, por 20 e tanto, 28, 27, 28, por 28, aí. tá. E aí eu me aproximo da Associação de Moradores porque eu tô ali procurando trabalho também, olha só. Eu fui atendendo ao chamado para uma vaga, que era para secretária da Associação de Moradores. Eu falei, bom, eu escrevo direitinho e tal, mas não fiquei, Tá. porque eu não tinha datilografia. Uhum. Olha, gente, eu não sou tão velha assim. Eu Mas- fiz curso de datilografia. Não, é... Antigamente a gente fazia de Tinha, datilografia. né? E aí a minha amiga acabou ficando, que é minha amiga até hoje. E aí eu fui para ajudar a inaugurar a rádio comunitária do Borel. E ali se inaugura uma outra fase dessa liderança, né? Ah, Eu passo a fazer comunicação popular, como? que eu nem sabia. E aí eu inauguro a rádio comunitária do Borel, que era uma rádio poste. Tinha muita briga, porque o pessoal às vezes reclamava que as caixinhas eram viradas para algumas casas e... Ah, eu quero ver minha novela, você tá aí falando. Tipo Zé do Caroço, sabe, Sim, na sim, música. sim. Que na hora da novela tá lá falando, chamando Sim, atenção. sim, Amanhã sim. tem vacinação e tal. Vai ter limpeza na vala. Tá. Mas como é que você chegou nisso? Então, eu fui para essa vaga de secretária. Não fiquei, passou. não passei, não tinha datilografia. Mas a boca de ferro estava ruim. Boca de ferro, traduzindo, era o alto-falante que toda favela tem. Tá. Para dar recado, para falar de velório a casamento. É a rede de comunicação das favelas. Era, né? Na maioria delas era a única. E aí eu já estava olhando algumas rádios comunitárias. E eu lia muito sobre a rádio comunitária da Rocinha, uma rádio chamada Rádio Katana. Katana? Rádio Katana era uma das rádios, a Rocinha tem várias. Tá. E aí eu falei, caramba, eu queria conhecer e tal. E aí eu coloquei a ideia para o pessoal da associação, já eram mais velhos e tal, mas compraram. Ideia sua. Você que... Conseguiram fazer rádio poste. E aí arruma fio, não sei o quê, nananana, escada. E você ali conseguiram já apoio. na organização. E aí eu fui fazer. E aí eu fazia os anúncios, colocava música. E aí alguém tinha um amigo que era um cara que fazia som. E aí arrumaram uma mesa de som. E a gente fazia tudo. Fazia o programa, eu fazia os comerciais. A gente fazia... Porque não tinha grana. Não tinha. Sim. Eles não tinham dinheiro para pagar.
A vaga era para secretária, Sim. lembra? Sim, sim. Não tinha essa história. E aí ficou, então tá, você faz os anúncios e aí arruma dinheiro com os anúncios. Eu falei, então tá bom. E aí a gente fazia Ah, anúncio do Seu Manuel da bala, da barraca de bala, que era um sucesso porque ele era o point das crianças que voltavam da escola, até o comércio do entorno. Então, era você que criava a gente isso? criava. O seu Manuel ia a lá, gente eu quero anunciar, e você que... o Daniel Lage chega lá e diz: Olha, eu quero anunciar o Prosa Choque. Aí a gente, sei lá, eu e o Alexandre, a gente fazia o texto, na maioria das vezes. Eu fazia o texto e o Alexandre arrumava lá o som, a música, ou então a gente fazia junto. Tá. Qual é a cara do Prosa Choque? Sei lá, vamos botar uma música assim. Então, tenho as cassetes até hoje. Um dia você vai ouvir. Ah, que legal. E aí a gente fazia os comerciais, né? Tinha, sei lá, tinha uma loja de persiana, então para a gente anunciar. Então era daí que vinha a Ali grana você que a gente começou a ganhar recebia. um... Tinha um dinheirinho, não era tanto, né? Porque era um comércio da favela. Tá. Ou então os anúncios. Vai ter o baile. Então a gente anunciava, aí tinha o custo, tinha lá a tabelinha de preço. Para anunciar o Para valor anunciar tá. o valor do anúncio. Aí quantas vezes? Começa a anunciar na sexta, a gente vai rodar sexta e sábado, vamos deixar gravado, rodando, né? Tá. Reproduzindo. E assim a gente foi fazendo. Aí foi o meu primeiro... E você gostava? Gostei muito, né? Tá. E a partir dali a gente foi fazendo muita coisa. É muito interessante porque eu estou falando aqui, estou lembrando, né? As coisas foram acontecendo. Então eu passei a trabalhar como agente comunitária. Então eu fazia rádio, às vezes deixava gravado e ia trabalhar como agente comunitária de habitação, olha aí. Tá. E aí, nessa Chegou história... aí como? Gente, foi muito interessante, Bora. porque eu fazia rádio, consegui um trabalho como empregada doméstica. E aí eu já estou falando de 2001, 2002. Uns 30 e tantinho. Já 31. 31, 32. Tá. 31. E aí eu falei, gente, eu não aguento mais trabalhar como empregada doméstica, não queria mais e tal. E aí uma amiga falou, Mônica, eu tô saindo. Ela era funcionária pública, funcionária da Prefeitura do Rio. Ela falou, a gente precisa de uma agente. Tem uma pessoa que estão indicando, mas eu não queria essa pessoa. Você, além de ser uma liderança e tal, você é uma pessoa séria, vai cumprir horário, vai trabalhar. Mas olha... já vou te avisando, o salário atrasa. Às vezes atrasa 3 meses, porque, né, é uma empresa terceirizada. Aquela velha história que a gente sabe dos terceirizados do poder público. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, eu ganho pouco aqui. Na rádio a gente tirava um trocadinho dos comerciais que também não eram lá essas coisas. Ela, olha, mas já estão organizando aí para, né, contratarem direitinho, ter carteira assinada, para entrar uma outra empresa, talvez uma ONG, uma OCIP, essas coisas assim, que são organizações que podem contratar, enfim. Terceirizados também, mas mais organizado e com regularidade de salário. E aí eu fiquei pensando, eu entrei de férias dessa casa, e eu fiquei pensando, caramba, eu volto ou vou? Eu volto ou vou? É o pouquinho e o nada. O que eu faço? Tá. Fui. E aí fui ser agente comunitária de habitação, trabalhando na favela. Eu digo, a favela é a essência da minha vida, parte da minha identidade, porque é a minha militância, é o meu ativismo, foi o meu trabalho secular, onde eu sustentava a minha família. Tá. E também a minha... Você começou a sustentar a tua família com quantos anos? 14, né? Ajudar a minha família com 14. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Tá. Em 1984. Tá. Antes da Constituição. Eita. Tá. E aí eu fui para o Pouso, Posto de Orientação Urbanística e Social, que era uma última fase de uma grande obra de urbanização de favelas que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi o programa Favela Bairro. Então eu fui trabalhar ali e continuei a minha militância. Trabalhava como agente, estava na favela 24 horas por dia. E a militância era o quê? Como é que era nesse momento aí?
ainda com essa coisa de mulheres, a gente ajuda a organizar um grupo de mulheres chamado Grupo Equilibrar. Criamos um projeto chamado Passadeiras Comunitárias. Depois, quem estiver ouvindo a gente pode pesquisar. Que era para inserir mulheres de 35 a 55 anos que, né, tinham pouca escolaridade ou nenhuma, que estavam fora do mercado de trabalho. Isso era uma questão que sempre me perseguia. Essas mulheres eram mulheres Que chamava a atenção. sempre chamaram a atenção. Ao mesmo tempo, a gente estava inserida num projeto, né, que discutia a Grande Tijuca, que foi um projeto do Bertinho, né, Herbert de Souza, falecido, né, Sim. saudoso, sociólogo Herbert de Souza, que me inspirou a fazer ciências sociais. Foi? E a gente era ligada ao IBASE, né, onde a gente participava de reuniões com muitas lideranças. E esse projeto era a Agenda Social Rio. E ficou muito forte na Grande Tijuca. E eu era parte de um grupo de trabalho que discutia meio ambiente e gênero. Então, a condição das mulheres ali, a gente organizando as mulheres. Então, criamos vários projetos, né? O projeto Mulheres em Rede, que depois virou Arteiras, que era um grupo de mulheres empreendedoras, empreendimentos populares. Tá. E você ali já ativa... no meio de tudo, assim. Aí eu já entro na militância da economia solidária e aí já vou ferrenhamente defender um outro projeto de economia, principalmente para as classes populares, né, que já faz isso há muito tempo, as Sim. mulheres negras principalmente, desde quando nós precisávamos ser escravas de ganho. Então, a gente já empreende há muito tempo, né? E da mesma forma, para libertar os nossos, né? As escravas Sim. de ganho, na maioria das vezes, também trabalhavam para os seus senhores, mas na maioria das vezes elas estavam imbuídas desse projeto libertário, né? De ter dinheiro para comprar alforria, para garantir liberdade dos seus filhos, né? Dos seus companheiros, dos seus irmãos, né? Sim. Então, acho que isso persegue as mulheres negras, essa coisa empreendedora, né? Não esse Sim. faça você mesmo, fique rico, não isso. Mas a mulher negra, quando empreende, eu estou dando ênfase à mulher negra, ela empreende, ela impacta não só financeiramente, mas ela transforma Sim. o território, as pessoas que estão próximas. Ela impacta na vida do seu lugar, né? Então, eu fui... Não sei como, não me pergunte, porque eu também às vezes fico pensando... Foi instintivo, parece foi que, isso? eu acho Foi que indo ali, foi seguindo acontecendo. Foi uma coisa meio acontecendo. intuitiva, parece. Exato. E aí, em 2003, eu me vejo num ativismo contra a violência de Estado no âmbito da segurança pública, porque as outras questões também são violências de Estado. Sim. Né? Quando você não tem água, quando você tem praticamente metade de uma favela contaminada por hepatite, porque um cano de esgoto contaminou o cano de água potável, isso é violência. Sim. Né? Quando você não tem mobilidade para subir o morro, isso é violência. Né? Quando você tem um programa de urbanização que diz que vai transformar uma favela em bairro e passa a dizer que essa favela, esse lugar, essa favela virou um bairro e ela não tem o comportamento de um bairro porque, né, os acessos, por exemplo, à correspondência oficial lhe são negados. Então, isso também é uma violência. Quando você não tem o CEP, isso é violência. Não só a violência da ponta do fuzil, né? Quando você não tem uma escola de ensino médio que atenda toda aquela população, isso também é uma violência. Então, quando você não tem, né, a unidade básica de saúde que atenda todo mundo, isso também é uma violência. E aí eu passo a me envolver nesse projeto de vida contra as violências. E aí, 2013 é um marco contra a violência do Estado em relação à segurança pública nas favelas, com a chacina do Borel. Tá. Você já estava envolvida... Em várias coisas. E aí, quando aconteceu isso... Muito envolvida, né? Uhum. Já tinha ajudado a fundar uma associação de mulheres, Grupo Equilibrar lá das Passadeiras, Sim. Grupo Arteiras, Nesse... Agenda Social, já era agente comunitária. Já estava ali.
estava ali fazendo um monte de coisa. A rádio comunitária já tinha... Essa época, a gente já tinha fundado uma outra rádio comunitária, e aí foi a Rádio Grande Tijuca, que aí já era uma Qual rádio a com diferença? antena. A diferença é que já era uma rádio com dial, com antena, Tá. 105.9. Hoje a antena dela está lá no alto do Morro do Borel. Tá. Essa rádio funcionava dentro de uma escola, que era parceira da gente, que era a Escola Gamitá, que existe até hoje, Tá. né? E durante esse período, você mencionou o Betinho, mas teve alguma referência ou algumas referências? Você tinha pessoas, mulheres que você se inspirava, que você valorizava, que você servia, que você colocava num lugar de meta, de, sei lá, quero ser igual, quero ser parecida, quero ter isso, quero ser isso. Tinha isso? Você acredita tinha? que não? Me conta. Você acredita que não? A minha inspiração, assim, olhando, caminhando um pouquinho para trás, foi de um livro. Eu li o livro das lutas do povo do Borel. Foi um livro escrito por Manuel Gomes, que foi uma liderança da década de 50, um daqueles que lutaram para que as pessoas continuassem naquele lugar, porque o Borel, inicialmente, era um lugar onde uma empresa francesa iria construir um hotel no alto, dentro, né, da Floresta da Tijuca. E esse escritório, que era o Bureau Meuron, gente, eu não falo francês, né? Só que as pessoas não sabiam falar, era Boreal, Boreal virou Borel. Tá. Por isso é Borel. E foi um dos grandes lutadores para que as pessoas que viviam ali continuassem, não fossem removidas, como aconteceu em muitas outras favelas aconteceu essa remoção. Né? Sim. A gente sabe disso. E o Manuel Gomes escreveu esse livro, As Lutas do Povo do Borel. E esse livro chegou às minhas mãos. E esse livro me inspirou. Você encontrou esse livro com que idade, mais ou menos? Em que momento? Talvez eu tivesse uns 20, 20 e pouquinho. E esse livro me impactou demais, assim. Primeiro porque alguns personagens estavam vivos e eu os conhecia. Tá. Foi um livro prefaciado pelo Prestes, Luiz Carlos Prestes. Tá. E foi, acho que a minha primeira grande inspiração, assim. Eu meio que viajei naquele livro. Para onde você foi? Qual foi a viagem? Assim? A viagem foi de fazer parte daquela história, de continuar as lutas do povo do Borel, assim. Tá. E não tinha uma pessoa. Foi esse livro. E em casa, conhecidos, tinha pessoas que... ou referência, ou pessoas que te valorizavam, te reconheciam, te incentivavam. Teve isso? Família, escola, comunidade? Tinha... Você tem essa figura que a gente estava falando? Você tem essas figuras de afeto marcadas? De afeto, sim, mas eu venho de uma família muito pobre, onde o trabalho era a grande referência. Então, o incentivo era o trabalho, né? Aquela velha história do trabalho, da dignidade, Sim. Trabalhar muito cedo. Então, claro que tinha aquela rede de afeto. Era muito engraçado, porque minha mãe era muito dura, né? Uma mulher nordestina que veio para o Rio de Janeiro, né? Ficou sem o marido, lembrando que mãe, avó, Sim, né? sim, que eu sim. chamo de mãe. Então, era uma família que começou a trabalhar muito cedo. Então, os meus tios cuidaram de mim durante um... Então, tinha essa referência da família. Então, a grande referência de afeto sempre está muito em torno da mesa. Minha casa era uma casa de porta aberta. Então, por exemplo, Natal, essas datas festivas, né? Era porta aberta mesmo. Minha mãe abria a porta, era porta aberta. Para quem quisesse entrar. Para quem quisesse entrar, gato, cachorro, papagaio, periquito, todo mundo. Claro que talvez a minha mãe seja essa grande figura de referência, de trabalho, de força. Mas eu não diria o incentivo, olha, seja isso, seja aquilo.
o grande incentivo era para o trabalho. Então, talvez acho que eu trabalho pra caramba, eu sou meio workaholic mesmo. Desde sempre, né? Desde sempre, né? É uma Isso, coisa que eu acho tão ruim, mas isso como um um horizonte. horizonte, um Sim. direcionamento. Sim, sim, sim. Mas a grande inspiração, eu acredito, olhando para trás, tenha vindo do livro mesmo, Das Lutas do Povo do Borel. Sim. E em 2003, acho que eu diria que inaugura, não que eu não olhasse para isso, não que a gente não tivesse uma discussão sobre segurança pública, sobre violências, sobre violência policial, sobre violência de Estado, Uhum. sobre o genocídio, né? Não falava ainda genocídio da juventude negra, mas o quanto a juventude morria, o quanto era violento, Sim. né? O fato também da gente pensar o quanto essa violência fica naturalizada, né? A gente lidar com morte o tempo inteiro, né? Embora eu tenha vindo de uma infância muito lúdica, né? Depois isso começa a se acirrar, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui ver um corpo, então, né? Aquilo não era uma coisa que acontecia sempre, então depois aquilo passou a ser tão natural, acontecia todo o tempo. Em 2013 acontece a chacina do Borel, 4 jovens são executados, todos 4 trabalhadores, um tinha vindo da Suíça para poder servir ao exército, porque ele queria, não precisava, já era cidadão suíço, a família da mãe, né? Parte dela morava no Borel, então ele estava lá vendo amigo de infância, revendo a família e foi executado. Então isso também gerou um empenho maior nas investigações, porque um dos mortos era cidadão suíço, né? Mas era um menino preto, retinto, né? O ideal típico do bandido, né? Sim. Preto, de bermuda, sem camisa, porque eles tinham ido para o futebol. Então, ali inaugura assim, um lugar de enfrentamento à violência policial, à violência de Estado em relação à segurança pública, né? Sim. A gente cria um movimento chamado Movimento Posso Me Identificar, e ali acho que eu passo a ser uma referência dentro do campo de direitos humanos, porque a gente cria o movimento Posso Me Identificar junto com outras companheiras, né? Eu passo a atuar com as mães vítimas de violência do Estado, Sim. né? Essa movimentação no Dando Borel. acolhimento, apoio. Junto ali do Ok. Borel, né? Isso extrapola, a gente passa a inspirar. Tô falando de 2003, você não tinha rede social, você não tinha celulares à vontade. A gente passa a mobilizar a partir da articulação e da luta dos pares, né? Então, eu diria que o Posso Me Identificar, né, que nasceu dessa mobilização da favela, né? Sim. A gente fala hoje de favela, de fazer o morro descer. Não foi fácil, foi muito difícil, porque as pessoas não queriam ir para a rua, né? Porque tinha aquele estigma de quem ia para a rua é porque tinha sido o tráfico que tinha colocado as pessoas na rua para protestar. E a gente batendo de porta em porta, falando que éramos mães, né, trabalhadoras, e que a gente não podia aceitar aquilo, que aqueles meninos eram inocentes e que a gente ia para a rua. E foi histórico, assim, porque a E gente foi um marco na tua foi vida, um né? marco na minha vida, foi um marco no movimento de favelas, Sim. porque foi o primeiro, acho que a primeira grande mobilização de favelas fora do tema das remoções. Sim. E aí a gente vai para a Praça Sans Penha, que é um lugar muito conhecido na Tijuca, né? É o coração da Tijuca, comercial, empresarial. E ali com cartazes escritos, posso me identificar, porque os meninos não tiveram tempo. Inclusive tinha um taxista que tinha voltado de uma revisão do carro dele do Detran. Ele estava com todos os documentos e todos esses documentos desapareceram. Então, ali naqueles cartazes, a gente dizia, né? A gente desceu e foi um marco, porque a gente desceu, a gente pediu para todos irem em silêncio. Só os cartazes falariam,
a gente não falaria nada. Tinha muita polícia, muita gente filmando a gente. Tá. Teve uma visibilidade, né? E muita gente da polícia filmando a gente. Uma tensão enorme. A gente Respeito? Respeitaram isso, esse movimento? Foi muito difícil. Foi Poxa. muito tenso. Tá. Porque a gente pediu para todo mundo ir em silêncio, exatamente para não ter nenhum problema. A gente saiu dias antes falando com todo o comércio da Tijuca que os moradores iam descer vestidos de branco, sem falar nada, só com cartazes, porque tinha acontecido, talvez quem está ouvindo a gente lembre, se não lembra, pode pesquisar, né? Os arrastões. Então tinha tido estava ainda muito forte essa coisa de arrastão. Então, qualquer grupo maior que 10, todo mundo já achava que era arrastão, né? Sim. Então, a gente não queria que acontecesse isso com a gente. E o que a gente viu, por exemplo, foi descendo a rua principal da Tijuca, que é a Rua Conde de Bonfim, todas as portas fechando, assim. E a cena mais forte desse dia, para mim, foi do Tijuca Tênis Clube, que é um clube da classe média alta da Tijuca. As mães correndo com as crianças, fechando, e os seguranças do clube fechando as portas, e as pessoas assim nas grades olhando para a gente com aquele olhar de medo, de pavor, eu diria. Sim. Ali era de terror, assim, de pavor. E a gente com os cartazes, assim, aquilo me marcou bastante, assim. Sim. Um terror de ver aquelas pessoas. Então, ali, acho que inaugura, assim, a minha militância como ativista de direitos humanos. Sim. Nesse lugar. E quando que você deu o pulo para a política? Foi bastante longo esse Bora. pulo, né? Como eu disse, a gente, em 2003, essa chacina do Borel, a gente passa a ter contato com a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio de Janeiro. A gente... Mônica e algumas mães ali. Lideradas por você. Eu não você diria já liderar, porque... Né, você já tinha esse lugar de chegar na frente, de falar, de organizar? Tinha. Liderada. Tinha. Mas foi uma ação conjunta, coletiva, Sim. né? Foi natural, porque mas que você a gente tinha acabou esse lugar, esse mobilizando muita gente, né? Tá. E aí as mães passaram a ser acolhidas ali pela Comissão de Direitos Humanos. Eu fiquei durante 1 ano fazendo um trabalho com as mães pelo PRONASSE, na época, que era o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. E depois parei porque foi bem difícil. É bem difícil atuar com mãe de vítima da violência de Estado. Sim. Você é terapeuta, você sabe. Eu acho que eu estava ficando até um pouco paranoica, assim, né? Eu tenho um filho, então o medo era muito constante. Não por mim, é engraçado que eu nunca tive medo por mim, assim. E eu já passei por situações bem difíceis. Tá. Mas sempre filho, né? A maternidade, paternidade faz isso com a gente, né? E aí eu tinha muito receio, né, que acontecesse alguma coisa com meu filho. E eu lembro que uma amiga, minha amiga até hoje muito próxima, eu lembro que em dado momento ela falou: Mônica, por que você não para um pouco? Por que você não deixa outra pessoa ficar mais assim na frente? Você está muito marcada, assim, sabe? E essa relação com a Comissão de Direitos Humanos, né, com o próprio IBASE lá do Betinho, né? Tinha uma ação que o Betinho criou e que acontece até hoje no IBASE, que é as reuniões de análise de conjuntura. Então, junta todo mundo para pensar a sociedade, pensar direito, pensar dignidade, pensar cidadania. Isso continua até hoje, é uma tradição que o Betinho inaugurou e continua. E numa dessas reuniões de análise de conjuntura, a gente conhece um ativista também que, enfim, representava uma ONG, a Justiça Global, que é o Marcelo Freixo. Ativista, à época, não era político, e ele resolve se candidatar. É eleito, era uma referência dentro do campo de direitos humanos,
E ele passa a presidir a Comissão de Direitos Humanos, que a gente já tinha relação desde 2003. Tá. Aí eu já estou falando 2007, 2008. Lá eu Tá. conheço a Marielle. E aí? A gente se torna amiga e militante, e a gente está em todas, porque as amizades que nascem da luta, da militância, em todos os movimentos, os atos, os enfrentamentos, a gente estava sempre junto, se esbarrando, como tantas outras amizades que nasceram dessa luta, né? Com as mães, Ato das Mães, e depois, mais precisamente, com a gente no Borel. A gente fez intervenções, ocupa direitos humanos. Sim. A Marielle me Nesse momento acompanhou. você não trabalhava com ela, não era... Não, Era um não. contato, uma amizade, uma Amizade, coisa, a Marielle identificação. era como assessora, né? Era a nossa referência de ligar, então acontecia alguma coisa, eu ligava, Mari, Comissão de Direitos Humanos. E 2010, 2008, o advento das unidades de polícia pacificadora no Rio de Janeiro. 2010, a gente cria a rede de instituições do Borel para fazer o diálogo, né? Essa resistência republicana às unidades de polícia pacificadora. A gente cria a rede de instituições do Borel para fazer um diálogo, para dizer, olha, assim, né, a proposta das UPPs era levar a república para as favelas. Mas o Estado já estava na favela há muito tempo, né? A gente tinha creche, escola, a polícia sempre esteve presente. Então, Sim. o Estado nunca esteve ausente, de fato. Ele esteve ausente na efetivação das políticas públicas. Mas ausente ele nunca esteve, né? A polícia sempre esteve presente. A violência de Estado sempre esteve presente. Então, a gente falou, vamos criar a rede de instituições do Borel para fazer esse diálogo. E aí foi um momento... Quem criou? Na verdade, foi eu trouxe a ideia Tá. para o nosso coletivo, inspirada na organização da Cidade de Deus, que foi o comitê comunitário, que foi uma inspiração. A gente tinha contato e a gente passou a tocar a rede do Borel. E foi tenso. Como é que foi? Olha, eu diria para você que eu passei mais ou menos um ano, assim, preocupada. E a Mari teve muito junto, né? A Marielle teve muito junto nesse um ano, bem presente, acompanhando. Como é que era? Primeiro porque a gente teve ela. muitos casos de violação, né? Um caso mais grave que ela teve bem junto foi de uma mãe que tinha acabado de ganhar um bebê e o companheiro dela era professor de jiu-jitsu e fazia trabalho com as crianças na escola, nos horários dele disponíveis, inclusive ajudando na UPP social. E aí um dia teve uma festa no trabalho dele, os amigos levaram ele em casa. Quando estavam retornando, os policiais pararam eles, tipo, madrugada, e aí disseram que queriam saber de onde eles estavam vindo, para onde estavam indo. A gente acabou de deixar um amigo aqui, estamos para casa. Bom, e aí uma abordagem violenta, e aí ele ouviu, saiu, a esposa também com um bebê de 1 semana no colo. E aí ele falou, está acontecendo alguma coisa? Ah, não se mete, você é advogado? Assim, resumão. E aí ele falou, você é advogado? Ele falou, não sou advogado, mas qual o problema? Ele falou, a gente vai apreender o veículo. Mas aprender por quê? Enfim, aí começa a discussão, o policial, enfim, dá um empurrão, ele lutador de jiu-jitsu. E aí começou a briga, ele bateu em todo mundo. E aí, enfim, né? Vai todo mundo para polícia, delegacia, o PP. Só que a mulher dele sai, começa a gritar e começa a falar, o policial empurrou ela com o bebê de 1 semana. O bebê caiu. Machucou. Enfim. E aí, isso foi num feriado, a irmã do rapaz me ligou
E aí falou da violência e tal. Eu falei, olha, eu lembro bem, era um feriado de 15 de novembro. Aí eu mandei uma mensagem, liguei para Mari. Ela falou, ó, gente, tô longe, mas segunda-feira tô aí. E aí o capitão da UPP tinha solicitado que o casal fosse para ele interrogar o casal. Eu falei, não dá pra gente deixar, eles estão morrendo de medo e tal. E aí a Mari acompanhou e foi, enfim, bom, detalhes terríveis. Foi bem difícil, acho que para todas as favelas o início, né, dessa ocupação foi bem difícil. Foi um momento muito duro, quer dizer, uma polícia que deveria ser de proximidade, mas começa também a reproduzir muitos processos violentos. Sim. Então a nossa amizade foi se estreitando mais ainda. Foi um ano bem difícil, né? E depois a gente faz uma outra ação que é o Ocupa Borel, contra, né? Um toque de recolher, e a gente faz o Ocupa Borel, enfim. E aí a Mari presente ali, a própria Comissão de Direitos Humanos, então a nossa amizade foi ficando muito próxima. E ali você ainda não estava na política. Não, e não. Quando foi o... Eu era completamente avessa a esse processo. Não quero. Não, porque geralmente essa relação da política com a favela está muito atravessada pelo clientelismo. Então eu via com muitos maus olhos essa relação, sabe? Tá. De manutenção de curral, de cooptação, sabe, das referências. Eu não gosto muito de usar o termo liderança, eu acho que a gente passa a ser referência. Sim, sim, Daniel sim. é referência, né, de comunicador, de entrevistador, a Mônica é referência de ativismo. Não gosto muito de liderança, porque parece que as pessoas são tontas e a gente é a grande pessoa iluminada. Porque a liderança tem a coisa também do porta-voz, né, de alguém que represente, né? Mas então fica, sabe, assim, meio desconfortável. Ai, você é a grande liderança e as pessoas são bobinhas, vão atrás, seguindo. Não é, né? É um referência, conjunto. Tá referência legal. Eu acho legal, porque é uma construção. E você já se percebia referência? Já. Aí já era referência. E aí, vambora, né? Não tinha essa coisa da política. Mas em 2016 a Marielle resolve se candidatar. Não quero política. Não, mas tudo que a gente faz é política. Eu não queria estar na política institucional. Uhum. Me candidatar, Deus me livre. Uhum. Não era para mim. A Marielle já era... Marielle era assessora, era da Comissão de Direitos Humanos, e em 2016 ela resolve se candidatar. Tá. E aí é claro que a gente apoia, fiquei super feliz, vamos embora fazer a campanha. Marielle é eleita, eu tô lá, né, fazendo o meu trabalho. Aí eu já estava pesquisadora na Fiocruz, já estava escrevendo para o Jornal do Brasil, estava lá tocando a Rede de Mulheres e no meu ativismo, na minha luta. E falando, não quero política. Não, mas eu nem pensava. Tudo. Ela se candidatou, eu achei maravilhoso. Você já estava na política, só não sabia, né? Vamos fazer a campanha da Mari eleita, todo mundo... Eu falei para ela, sabia que ela ia ser eleita, eu soube no dia, fui lá votar. Quando eu cheguei, estava passando um filme assim, e aí, sei lá, um filme desses que você tá na televisão, você tá vendo, e aí o cara vai, entra num cassino e mexe numa daquelas manivelas da máquina, e aí aparece 777, o número da Mari era 50777. Eu falei, ela vai ser eleita. Apareceu 777. Sinal. E aí ela foi eleita, enfim, maravilha, todo mundo feliz. Eu tô lá tranquila na minha casa e Mari me liga. E aí, Mônica, olha, a gente está conversando, a gente está montando um gabinete. Isso assim, no apagar das luzes de 2016. A gente está montando um gabinete e o seu nome chegou pra gente. Assim, eu acho que você é um nome, a gente... Fui lá, ela foi falando, conversando, e aí surgiu o meu nome, eu e uma outra Mônica. Ela falou, bom, apareceu o seu nome, acho que seria interessante, né? Já estamos no friozinho. Eu falei, tem uma hora que fica Sibéria. E aí, eu tô aqui segurando a mãozinha para ficar quentinha. Para não tremer, né? Ó, joguei para 25 agora, tá bom? Tá bom, vai ficar joia. Obrigada, Dani. Eu vou botar 26 para garantir, porque é uma coisa aqui...
E aí ela falou, seu nome surgiu ou para você, né, tocar a Comissão de Direitos Humanos ou ir lá para Mandata. Eu falei, eu acho que eu tenho mais cara de ir para Mandata e tal, mas não sei. Nunca trabalhei, nunca me envolvi com isso. Uma insegurança Eu não ali aceitei. pelo novo. Não aceitei. Não aceitou? Não. Eu falei, Mari, eu posso pensar? Ela falou, tá, eu vou para São Paulo, que ela ia para alguma atividade em São Paulo, aí segunda ou terça, eu acho, ela estaria de volta. Falei, tá, eu te dou a resposta. Aí fui conversar com a minha família, falei, gente, a Marielle me chama para coisas de mandato. Aí meu marido, poxa, a Marielle é uma menina maneira. Meu filho, Marielle, gente boa e tal. Falei, tá. Aí mandei uma mensagem para ela, falei, tá, Mari, eu topo. Aí marcamos uma conversa, ela, legal e tal, ela, tô numa mesa, me mandou mensagem, tô numa mesa agora, depois a gente conversa. Falei, então tá bom. E aí marcamos uma conversa pessoalmente, e aí ela foi me falar um pouco, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha ideia dessa loucura. O que ela falou? Não, ela falou, não, que aí era para, né, ajudar a formular política, pensar política dentro dessas pautas que a gente já tocava, principalmente na pauta de favelas. E aí eu vou para compor a mandata da Marielle na equipe de favelas, depois eu passo a compor a equipe de atendimento, depois, se bem já no finalzinho ali, antes da execução dela, eu vou coordenar o grupo que ia produzir o relatório, né? Que ela seria relatora do acompanhamento da intervenção na segurança pública do Estado. Embora fosse município, no âmbito do município, ela seria a relatora dessa comissão de acompanhamento da intervenção na segurança pública aqui no Estado do Rio de Janeiro. E eu fazia a coordenação desse grupo e tocava, ia construir esse relatório. E daí para tua entrada mesmo? Então, aí a dona Marielle Franco, né, vai com a sua... Eu acho que a Marielle era uma grande política, assim, né? Hoje eu sei disso. A visão dela, né? E aí ela fala, Mônica, olha, pensando 2020, o que ela pensava? Numa sucessão para a vereança. Para 2020. Eu falei, não. Aí já é demais, né? Eu falei, não, aí não. Aí ela, pensa. E foi insistindo. Falando, não, Mari, eu não me vejo nesse lugar. Não me vejo nesse lugar, não é. Mas o incentivo para que você se candidatasse a vereadora. E aí ela falando, e a princípio a ideia era que ela fosse candidata ao Senado para ter visibilidade, porque depois ela estava pensando em alçar outros voos. E aí ela falava muito dessa solidão da Câmara, né, desse lugar da política, de mulher negra. Era uma recorrência na fala da Mari, né? Sim. Então ela pensou nessa candidatura para 2020 para a vereança, dentro de um projeto que ela já tinha, que era do Mulheres na Política, né? Ela faz um evento, inclusive eu fiz uma lei em homenagem a ela nesse sentido, a Lei Marielle Franco, Mulheres na Política, que institui o dia 30 de novembro, que foi o dia, né, dessa atividade da Mari, do Mulheres na Política, para inspirar e incentivar as mulheres a se colocarem nesse lugar, de ocupar a política institucional, né? Ainda mais ela, uma mulher lésbica e negra, favelada, enfim, estava ali, né, reafirmando esse lugar o tempo todo, enfim. E aí eu dizendo que não. De repente, duas figuras, né, muito importantes desistiram em 2018 de concorrerem. Uma foi o pastor Henrique Vieira, e eu como evangélica, e uma outra companheira que era militante da pauta de mulheres e economia, e eu militante da economia solidária. Ela falou, Mônica, olha, tem que ser agora. Aí piorou, né? A Marielle que falou. Piorou, né? 2018. Eita. Imagina, olha para mim, uma militantona, isso nunca passou, nunca foi um horizonte ocupar esse lugar. Tem gente que não, que já quer ser isso, quer ser aquilo. Eu não, eu queria estar lá nas minhas coisinhas, na minha militância. E ela vai se movimentar para isso, né? E a primeira grande ação que ela faz é
fazer lá a minha inscrição para ocupar o Conselho da República. E é muito engraçado, porque era uma maneira de fazer com que o partido, né, o conjunto do partido me conhecesse mais. E aí faz a minha inscrição para o Conselho da República, que era um conselho à época, que no âmbito federal, da Câmara, do Congresso, iria acompanhar a intervenção na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, seria um conselho com pessoas da sociedade civil, militantes, ativistas e figuras do parlamento. Tá. E aí tem lá o vídeo, depois vocês podem ver, da bancada federal, né, defendendo o meu nome. Então, era uma maneira de ampliar, assim, quem é a Mônica, né? Porque as pessoas me conheciam como militante. Sim. Mas quem é a Mônica? Mônica do Borel, a Mônica do Borel. Mas, enfim, Marielle é executada. Isso, no dia 14 saiu o resultado, né? Eu tive 58 votos. Não fui eleita para o conselho, né? E eu lembro, ela me manda uma mensagem, ela mais uma vez, né? Os machos brancos velhos vão ocupar esse lugar, mas você teve 58 honrosos votos. Isso ela me manda, eu recebo indo para a Casa das Pretas, porque a gente já está na recepção da mulherada lá na Casa das Pretas no dia 14. E aí, enfim, Marielle é executada. E a gente se coloca nesse lugar, assim, entende essa responsabilidade de ocupar Isso a impactou política tua decisão. muito, né? E eu lembro quando a coordenação da Marielle veio conversar comigo, dizendo, olha, Mônica, você não tem obrigação nenhuma, assim, né? Mas é importante, você sabe quais são as consequências, né? Sim, sim. Enfim, não foi também uma aceitação rápida, mas tinha um tempo. E aí eu me coloquei nesse lugar, enfim, para já ali em 2018 concorrer para deputada estadual. E aí, como é que foi? Foi duro, né? Aham. Porque fazer uma campanha assim, né, sem dinheiro, sem, sei lá, quem é essa mulher doida que aparece aqui, que a Marielle enfia, né? As pessoas de onde saiu essa pessoa? E sem grana, sem estrutura, né? Passando por um trauma terrível, que foi a execução da Marielle. Claro. E tudo que você possa imaginar, assim, né? Sem nenhuma perspectiva de ganhar nada. Primeiro porque, gente, imagina, né? Deputado estadual é difícil pra caramba. Tudo é difícil, né? Não tem a gente, quem somos nós, né? Gente, mas vamos embora. Acho que naquele momento foi também uma maneira de vivenciar aquilo de alguma forma. Assim, o que eu posso dizer é que eu não parei. Assim. Foi. Quando você viu, já estava lá. Eu posso dizer para você que eu fui a tudo. Eu acho que eu fui a todos os atos, todos, desde o primeiro até todos os atos, assim, sei lá. Eu acho que estou sentindo cansaço hoje daquela maratona, assim, de 2018. Foi uma loucura. Né? Confesso para você que eu não esperava ser eleita, assim. Como é que foi quando você soube? Foi ótimo, foi bom, né? A gente ficou feliz. Alívio, acho que né? para aquele coletivo, né? todo que estava imbuído, né? Daquele espírito de eleger a gente. Eu acho que grande parte também não acreditava muito, mas era o que a gente tinha naquele momento, sabe? Eu acho que era uma maneira de continuar. Eu acho que para cada um foi de uma forma. Eu acho que foi uma maneira de continuar. Eu acho que era uma continuidade da Mari. Eu acho. Foi uma reparação, né? Foi importante, né? Foi. E talvez tenha te dado, talvez, ou não, acho que com certeza te deu mais força, né? Sem dúvida. Foi esse
Sem dúvida. Esse E eu acho... impulsionamento Sem de dúvida. garra, Sem de dúvida. força, de luta, né? Sem dúvida. Em nome de, além Não. das nomeações que você já tinha, em nome das Claro, mulheres, em nome claro. das negras, que tinha em nome Sem da dúvida. Marielle, né? Sem dúvida. Você Sem percebe dúvida. essa força dela em Sim, você? sem dúvida. As pessoas dizem assim, você é semente, vocês são sementes. Eu digo, Marielle também era semente de um projeto ancestral. Nós somos sementes que florescemos de um projeto que é anterior a nós. Então, Marielle e todas nós que viemos depois, todos esses corpos dissidentes, discriminados, difamados, que ocupam hoje um lugar de protagonismo na política, são sementes de um projeto que vem antes da gente, Sim. né? Que sonharam a gente nesse lugar. Num lugar onde a gente tivesse voz, de verdade. Né? É uma ruptura desse sistema. Sim. Que naturaliza a morte de determinadas pessoas. Literalmente, pessoas determinadas nessa sociedade têm licença para morrerem das formas mais violentas. É impossível. E só as mulheres negras, e eu quero frisar isso, conseguem, de alguma forma, carrear essa luta. Não só dos corpos das mulheres negras, hoje eu tenho um entendimento maior disso, mas da população LGBTQIA+, da população indígena, que cada vez mais precisa ocupar esse lugar para falar por si, né? Para ter protagonismo. Né? A gente tem que ter mais LGBTQIA+, dentro do parlamento. É preciso... mas querem forçar. Forçar como? As pessoas estão no seu dia a dia. Ou seja, você pode cortar o seu cabelo com uma pessoa LGBT, você pode até ter um amigo, mas essa pessoa não pode estar no lugar de poder, por quê? De protagonismo? Qual é a questão, né? Uhum. Então, assim, nós conseguimos, quando eu falo nós, mulheres negras, tem esse lugar, né? É um lugar importante. Então, hoje eu entendo a importância de ocupar a política institucional como consequência dessa jornada, desse caminho de militância, desse caminho de ativismo. Sim. É quase que um desdobramento. E eu acho que foi isso que a Marielle viu lá, né? Sim. Como também ela estava vislumbrando para outras mulheres ocuparem esse espaço, quando faz o Mulheres na Política, né? Quando ela chama a atenção para os grandes hiatos da presença de mulheres negras na Câmara de Vereadores e Vereadoras, Sim. por exemplo, né? Quando ela reafirma esse lugar de uma mulher LGBT, de uma mulher que está ali, uma mulher lésbica, quando reafirma isso produzindo legislativamente, porque não é só falar, né? É produzir legislativamente, é fazer a disputa, né? Não por disputa pela disputa, mas entendendo que é preciso garantir que essas pessoas tenham dignidade, né? De fato, e denunciar que elas não têm. Né? É impossível uma mulher lésbica, por exemplo, e as pessoas não sabem, serem desestimuladas a fazer, por exemplo, né, o exame de Papa Nicolau. É um absurdo que um homem trans que vá parir seja violentado, ainda mais violentado do que uma mulher cis. Uhum. Né? Uma mulher cis heteronormativa, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta muito em tópicos que eu acho que fica legal para a gente entender o teu posicionamento, o teu olhar em situações muito que tem a ver com a tua militância, com a tua política. Aí eu vou tentar dar uma segmentada para a gente poder entender como é que isso te toca. Violência contra mulheres. O que isso te toca e o que isso te mobiliza a criar, a fazer? Uma das nossas leis foi o sinal vermelho. Né? Vou falar... Já aumentei mais aqui, porque esse negócio aqui...
Uma das nossas leis foi a lei do sinal vermelho. Xizinho na mão. Foi uma lei inspirada numa campanha do Conselho Nacional de Justiça, que era do batom vermelho. A gente começa a... Primeiro, você tem a experiência de ser mulher, né? Que é uma experiência atravessada por várias violências, né? E a gente começa a entender violência como violência. Não é natural alguém mexer com você na rua. Não é certo. A gente naturalizou isso. Sim. Isso passa a incomodar. Não é bom. Não é bom quando alguém coloca a mão em você sem você permitir. Isso é violência. Sim. Então, primeiro a gente entender na nossa vida que isso é uma violência, né? E depois entender que na sociedade em que a gente vive, os nossos corpos são corpos dispostos. Então, é como se estivessem à disposição. Então, é no ônibus. É absurdo alguém ejacular em você no ônibus. Durante muito tempo, a gente vai criando estratégias para sofrer esse tipo de violência. Quase que, olha, eu sei que eu sou um corpo de mulher, estou aí vulnerável, é natural acontecer isso, eu vou criar estratégia para sofrer menos. E eu acho que a gente tem um papel... Que foi o pensamento durante muito tempo. Muito tempo. E eu acho que a gente chega nesse lugar de reconhecer em nós essa experiência violenta e transformar isso em ação. Como é que é a ação contra isso? Primeiro, se organizando coletivamente, denunciando esse tipo de violência, né? Trazendo isso para um lugar de debate para mostrar que não é natural. Porque se você também não fala, isso passa despercebido. Então, é fazer com que as pessoas ouçam cada vez mais, mesmo que elas não queiram. É violência. Então, muita gente vai lembrar da campanha, né? Meu amigo secreto, né? Meu primeiro assédio. E aí você vai lembrar que quando você era pequena, o cara passou a mão na sua vagina, e aí você não sabia mais ou menos, não sabia entender, não sabia o que era aquilo, não conseguia entender o que era aquilo. Depois, caramba, foi o meu primeiro assédio. Né? É o cara que fala assim, olha, não deixa ninguém botar a mão no seu peito e bota a mão no seu peito. É a brincadeira na escola, deixa eu ouvir o seu coração. Nossa. Sim. Não. Era naturalizado, né? Muito. Então, história, vamos ouvir seu coração. Não. Não pode. O nosso corpo é nosso. Né? E você começa a transformar isso num discurso organizado. Uhum. E aí, se a gente ocupa o lugar da política, você traz o discurso para o lugar de organizar isso como força de lei, Sim. como ação concreta. E aí, por exemplo, a gente fez isso com a lei do sinal vermelho, né? Numa Lei do sinal ação vermelho coletiva, é uma lei estadual que cria um programa de acolhimento, de apoio, de garantia de apoio e acolhimento às mulheres, e institui o sinal vermelho. Então, se uma mulher faz o xizinho, ela não precisa falar nada, mas ela faz o xizinho na mão e ela mostra a mão, se ela tiver numa situação de violência, seja qual for, em que grau, em que nível for. Né? Os cartazes, a lei de afixação de cartazes em condomínios, associações, orientando as mulheres sobre a violência e onde elas podem buscar socorro. Sim, sim. A lei que institui delegacias especiais de atendimento à mulher funcionando 24 horas, porque a maioria delas não funciona. 24 horas. Fui vice-presidenta da CPI que investigou as causas do feminicídio no estado do Rio de Janeiro. A gente atuou contra a violência obstétrica e a mortalidade materna. Uhum. E a gente vai descobrir que existe uma série de mortes evitáveis no estado do Rio de Janeiro e que as mulheres jovens, principalmente negras e faveladas, são as que mais morrem. Sim. Isso não é uma coincidência. Uhum. Então, isso é uma consequência, né, de toda essa jornada, de toda essa militância, Sim. de entender esse lugar do corpo da mulher
como um corpo ainda hoje, 2024, né? Janeiro de 2024, ainda é um corpo extremamente violável Vulnerável, né? e vulnerável. Sim. E sobre racismo? O que você acha que... Como é que te toca? O que você acha que pode ser? Profundamente, assim. Quando eu chego na Alerj, por exemplo, eu fui barrada. Estava identificada como deputada, fui barrada de entrar na presidência. Ah, mas a segurança que te barrou não te conhecia. Mas... E ela me barra colocando a mão no meu peito ainda. Então, assim, né, a licença para tocar, para dizer que não pode mesmo, não entra. Sim. Mas eu estava identificada como todos os outros deputados, com aquele brochezinho, né? Os deputados, senadores, vereadores, juízes, desembargadores, sempre usam aquele brochinho indicando o poder no qual eles estão inseridos. E eu estava. Então, o racismo ele está presente diariamente na vida da gente. Quando a gente chega, a gente sofre algumas ações e a gente vai legislar internamente, porque também se legisla internamente a casa. E a gente produz, em conjunto com as deputadas negras, uma legislação interna para que haja formação dos servidores e servidoras em relação às pessoas negras e racializadas no âmbito da Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. No âmbito da sociedade, a gente vice-presidiu a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, que é gigante o nome, e a gente atua muito em relação ao racismo religioso. Uhum. Como é que é? Primeiro, entendendo como isso se dava aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, principalmente em relação às religiões de matriz africana. Sim. E é pesado, porque em alguns lugares, alguns territórios, isso é atravessado pela relação com as facções criminosas, com os grupos armados, né? Seja milícia, seja do tráfico armado. Sim. Então, é um processo extremamente violento e que, em alguns lugares, é capitaneado por grupos religiosos fundamentalistas. Então, é uma combinação explosiva, né? Sim. E realmente é um contexto extremamente violento, está para além do discurso de ódio, né? São ações de destruição de terreiros, Sim. de expulsão de pessoas dos seus locais, dos seus territórios. A gente entrevistou, né, uma mãe, e não é a única e não foi a primeira, né, que perdeu a guarda da sua filha por ser uma sacerdote de matriz africana e levar a filha para o terreiro. Então, você encontra uma série de violências e violações nesse sentido. Então, a gente instituiu o dia 27 de março, é uma lei do Estado do Rio de Janeiro, como Dia de Combate ao Racismo Religioso, Dia Joãozinho da Gomeia. Joãozinho da Gomeia foi um grande líder religioso da Baixada Fluminense, de Caxias. A gente conseguiu também instituir, né, o terreno que é solo sagrado, né, ali em Caxias, que era alvo de uma disputa do setor imobiliário, né, ali naquele lugar, como, né, um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele foi preservado, é dos herdeiros espirituais hoje, para atividades, né, não só religiosas, mas também culturais naquele espaço. Enfim, a gente ajuda a instituir o Abril Verde, ou seja, é uma atuação que vai muito nesse sentido. Sim. Não só do racismo que acontece com pessoas, mas a gente atua muito nos casos de racismo religioso. Sendo eu pastora, evangélica. Pois é. Te dá algum tipo de conflito? Para mim, não. Não, né? Não. Não mesmo. Tá. Eu sempre entendi a minha fé num lugar muito particular. Quando eu chego na política, isso precisa estar mais evidente, porque a gente tem um contexto no Brasil perigoso e muito complicado, porque o segmento religioso, né, principalmente evangélico e neopentecostal no Brasil, hoje ocupa a máquina do Estado, né?
E a gente precisa fazer essa denúncia e denunciar. Se você segue um determinado dogma e professa uma determinada fé, aí sim você vai seguir os preceitos. Agora, isso não pode ser institucionalizado. Você não pode impor ao outro que siga os seus preceitos e isso utilizando a máquina pública e nem o Estado. Porque o Estado é laico, ou seja, o Estado não tem religião, né? O Estado não tem credo. O Estado Sim. precisa atuar para todos os cidadãos e cidadãs. Só que a realidade no Brasil hoje é altamente perigosa. E uma outra coisa, a gente precisa evidenciar que evangélicos não são uma coisa só. Então, a gente tem hoje o senso comum, as pessoas, quando pensam em evangélicos, pensam em alguns homens com determinado tipo, com determinado estereótipo, Sim. né? Geralmente brancos, ricos, né? Com patrimônio gigantesco, Uhum. né? Amealhado às custas da igreja, Sim. e que estão aí, né? Com grandes conglomerados de mídia e que têm poder, têm voz, Sim. e que ficam no imaginário, mas evangélico não é uma coisa só. Uhum. E eu acho que a gente cumpre esse papel de mostrar que é possível, que tem muita gente igual a mim. Sim. Infelizmente não aparece. Porque não tem espaço também, né? Não há, tem. quer dizer, até tem, né? Mas não é permitido, né? Não é Exato, aberto. exato. E com relação à política de igualdade de gênero, de antidiscriminação, o que você entende sobre isso? Olha, foi muito engraçado, porque sendo eu, né, pastora, porque eu vou colocar esse lugar, porque é esse lugar que as pessoas ficam, mas como pode? Uhum. Isso para mim é muito natural, né? Porque eu sempre fui militante e sou evangélica há muito tempo. Então eu vejo a minha fé como um lugar que me ajuda a olhar o mundo, a ter empatia, né, a pensar a justiça Respeito. social, respeito, não num lugar de opressão e nem de domínio do outro, né? Ainda mais sendo eu uma mulher preta, né, e favelada. Então é impossível pensar dessa forma. Bom, de repente eu me vejo recebendo uma pesquisa onde eu fui uma das parlamentares que mais produziu ação e legislação para a população LGBTQIA+. Eu falei, caramba, população trans travesti, homens trans. Falei, caramba, se a gente tivesse programado não tinha acontecido. Mas entendendo a nossa responsabilidade de ocupar esse espaço e dar voz e visibilidade e agir. E a gente foi fazendo. Foi chegando para a gente, né? O nosso mandato sempre foi muito aberto, Sim. muito pronto, e a gente acolheu. Vamos lá, vamos fazer. Vamos discutir o orçamento a partir da população LGBT que não está no orçamento, tem que estar no orçamento do Estado. Vamos fazer emenda ao orçamento. Vamos olhar para a saúde da população LGBTQIA+. Vamos pensar... Então, e a gente foi produzindo, né? A gente foi entendendo a nossa responsabilidade de estar nesse lugar, de fazer a discussão, de fazer discussão em plenário com Sim. uma alerge, né, muito, muito resistente. Estava falando antes de entrar aqui com o Henrique, o meu amigo, falando para ele, né, o nível de discussão, a dor que era ouvir, né? Primeiro o desdém, a chacota, o deboche, Sim. a falta de empatia e a maioria daquelas pessoas se dizendo cristãs, Sim. né? Pessoas cristãs. Acho que a premissa de ser cristão é amar o próximo, né? Sim. Você não tem, independente de quem esse próximo ou essa próxima sejam. Sim. Então a gente, inclusive, um dos episódios mais assim esdrúxulos que a gente viveu foi quando a gente apresentou o projeto de lei Luana Barbosa, que foi vítima de lesbocídio em São Paulo e é um marco da luta contra o lesbocídio, que é o assassinato deliberado de mulheres lésbicas. Né? Pelo fato de serem lésbicas. E ela ainda mais porque era uma mulher lésbica extremamente masculinizada,
né? Para que as pessoas entendam o que a gente está falando, né? Com um perfil bem masculinizado. Ela foi brutalmente assassinada pela polícia. Sim. Então, quando a gente apresenta e a gente fala isso, você, e com a família da Luana presente, né, a gente foi conversar com a família da Luana, a gente falou que ia apresentar o projeto, né, o filho dela. Então, e ouvir o deboche das pessoas, né, com uma família que passou por uma experiência de uma execução brutal. Né, as pessoas, você consegue observar que as pessoas não olham para aquela figura como uma pessoa. Sim, sim. E a tua militância é para que essas pessoas Exato. sejam reconhecidas Como pessoas. como pessoas, na sua humanidade, né? E o questionamento, né, se eu realmente era uma pessoa cristã, evangélica, Teve muito. por defender essas pautas, né? Sim. Por dizer, olha, ninguém é a favor do aborto, nem a mulher que aborta. Isso. Né? Mas a gente precisa ter política pública, porque quem morre abortando de forma violenta, de forma não regular, são mulheres muito pobres. É porque essa questão do aborto é uma coisa muito mal explicada, que as Muito. pessoas interpretam de uma maneira muito equivocada, que quando falam que uma pessoa é a favor do aborto, parece que essa pessoa aborta todo mundo, vamos abortar, aborto é legal, e não é. É a favor do direito da mulher ter escolha sobre o seu próprio corpo. Inclusive para que ela seja atendida de maneira digna no sistema de saúde, Sim. porque a maioria das mulheres vai morrer de maneira... Na real, quem quer abortar, vai abortar. Né? Só que não tem um amparo Exato. para isso, né? E acaba fazendo em clínicas clandestinas ou com o remedinho da vizinha que vai dar, e aí com caso de hemorragia. Exato. Sim. E Então, aí você está militando nesse ponto também. Também. Então, a gente vai fazer essa defesa incondicional do direito ao corpo, do direito das mulheres, do direito Sim. da população LGBTQIA+, que já existe, é constitucional, a gente não Sim. está inventando nada, a gente não chegou lá inventando nada. A gente precisa, inclusive, legislar para que o que já existe seja cumprido, para que, por exemplo, o orçamento do Estado seja, de fato, executado, para que alguém que queira fazer a sua transição, por exemplo, de gênero, possa fazer isso de maneira adequada. Sim. Que pessoas, né, trans, travestis, que estão, por exemplo, em situação de reclusão, possam continuar fazendo o uso da sua medicação hormonal, que façam uso das medicações necessárias. É o mínimo, isso já é direito. Então, alguém tem que falar. E é você. Tem que ser, Tem né? que ser, Tem porque que a gente ser, está lá, a tem que gente ser está lá alguém. com aquele microfone, com aquela canetinha, com aquele poder temporário. Então vamos aproveitar. E é lindo isso que você faz. Parabéns. Tem que fazer. Tem que fazer, é lindo. E aí se descobre que a gente, né, no âmbito do Estado, foi a parlamentar que mais... Não foi a Mônica sozinha, porque a gente tinha mulheres trans trabalhando com a gente, amigas, né, que orientavam, com quem eu aprendo também. Sim. Porque a gente tem que querer aprender, sabe? A gente saber que a gente foi a parlamentar que colocou a primeira mulher trans como funcionária, servidora, com seu nome social dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Né? E, que coisa... Sim. Isso tem que ser natural, tinha que ter... necessário, né? Sabe? Sim. É isso, acho que é Sim. tarefa. Se a gente está aqui nesse tempo histórico, com essa responsabilidade, vamos fazer. É que a gente está tentando mudar o mundo, né? Pelo menos o mundo que está perto da gente. É o que eu sempre falo. Se a gente mudar o nosso, né, que respingue para os outros, isso é incrível. E agora chegou a hora, muito cuidado! Vou até tomar uma água. Chuva de hater chegando aí, chuva de ódio, é o Prosa Choque de Realidade.
E eu vou te explicar o que que é, já te expliquei, mas vou te falar de novo. Vou pedir, a gente estava na dúvida se a lente da verdade era só do Clodovil ou era da Marília Gabriela também. Não sabemos, mas enfim. Sua lente da verdade, Gente, sua eu tô com medo. câmera. Eu vou Eu falar tô com medo, frases. gente. Mas é pra ter medo mesmo. Hater, Vou a tomar gente mais tem que uma água, ter. então. Hater. Então, o hater fala. Normalmente o hater fala e sai, que não quer escutar a resposta, ele Uhum, só quer falar ali ou exatamente. escrever. Tanto o hater virtual como o hater de vida real tem falas e frases pesadas, preconceituosas. Eu vou falar algumas delas Uhum. e vou pedir para você olhar para sua lente da verdade Nossa. e ao mesmo tempo que é um desabafo, poder responder esse cara que normalmente fala e sai correndo, é uma maneira de educar pessoas e de ensinar para pessoas que talvez escutem isso aqui, como é que se posiciona com relação a isso. Uhum. Então vamos Ai, lá, gente. vamos lá. O hater disse: eu jamais iria estuprar você. Você não merece. Bolsonaro 2014. Não, eu tô rindo, mas é de nervoso, tá, gente? Isso é um absurdo, né? Acho que isso é parte da cultura. O Brasil, ele nasce do estupro. A cultura do estupro no Brasil, ela foi naturalizada e, infelizmente, ela é naturalizada até hoje. A gente sabe o quanto isso, por exemplo, no caso das mulheres lésbicas, né? O estupro corretivo, ela não gosta de homem porque ainda não achou o homem ideal. A esposa não quer transar, mas ela tem obrigação, né? Então, essa, infelizmente, ainda é a cultura presente na maioria das mentes de homens e, infelizmente, de mulheres no Brasil. Então, essa frase infeliz de Bolsonaro é extremamente machista, misógina, né? No sentido de alguém que tem aversão, né? Principalmente a mulheres que ocupam espaços em que, de alguma forma, disputam um lugar com ele, e isso gera, inclusive, um sentimento de medo, porque a maioria dessas violências e desses discursos é fruto da insegurança desses homens, do medo que eles têm, porque sabem, né, o quanto uma mulher ocupando um espaço, dividindo um espaço, são às vezes melhores do que eles. Essa frase é fruto de um pensamento coletivo. Infelizmente, não é fruto do pensamento só de Jair Bolsonaro naquela época e hoje. Infelizmente, é pensamento recorrente na maioria dos homens. Infelizmente, todo homem é machista, todo homem é um ator violento em potencial, e é preciso que se reconheça isso para que se possa mudar esse cenário de que o corpo da mulher está à disposição e pode ser violado, Sim, né? E se ela for bonitinha, pode ser um objeto mais violável ainda. sim. E 10 anos depois a gente ainda escuta isso, né? Isso foi 2014, 10 anos depois. 10 anos depois. Vamos lá. O hater disse. Tô com medo, tô com medo. O hater disse: isso não pode continuar existindo. Tudo é coitadismo. Coitado do negro, coitado da mulher, coitado do gay, coitado do nordestino, coitado do piauiense. Vamos acabar com isso. Bolsonaro 2018. Nossa, ele vai ranquear aí no Tá hate, né? sempre aqui, eu já falei várias vezes. Nossa, esse hate aí é bem complexo. Vamos lá, vamos ver como é que eu elaboro essa resposta. Bom, vou começar do final, né? A gente agora no último censo viu que, de fato, a população negra no Brasil, ela é mais da metade da população. Bom, junto com isso, a gente viu também que essa população negra no Brasil é a que se encontra nos lugares de maior deficiência quando se fala em acesso à saúde, maior deficiência quando a gente fala de ocupação de postos formais de emprego, do acesso à educação, à escolarização, né, integral, ou seja, passando pelos níveis fundamentais, médios e chegando à universidade. Quando a gente olha, a população negra é a que ocupa, né, a maioria, quando eu falo população negra, preta e parda,
a população carcerária no Brasil, a população em reclusão por resultado de adoecimento mental, sofrimento mental. Então, você tem uma parcela da população que todos os indicadores, todas as pesquisas oficiais, seja do IBGE, de qualquer instituto de pesquisa oficial do próprio Estado, em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal, colocam a população negra, preta e parda num lugar de extrema vulnerabilidade, de precariedade na sua existência, né? De uma cidadania que é incompleta. Então, isso por si só já deveria justificar uma tentativa de dar dignidade a uma parcela que é gigante da população brasileira que vive em condições extremamente precárias e com muita ausência de dignidade e de cidadania plena. Bom, em relação aos piauienses, aos baianos, aos nordestinos, Nordestino. né, isso é retrato de um país que olha para a sua população de maneira hierarquizada, né? A população nordestina estigmatizada como menos capaz, menos apta a ocupar espaços, né, que sejam, de alguma forma, longe dos estereótipos. Nordestino só pode ser porteiro, servente de obra, pedreiro ou empregada doméstica, né? Nordestino, economista, nordestino, presidente da República, nem pensar. Esse povo não pensa, né? O Brasil começou no Nordeste, começou na Bahia, começou em Porto Seguro, né? A nossa primeira capital foi a Bahia, né? Então, isso fala da construção do pensamento da sociedade brasileira. O racismo estrutura as relações no Brasil, né? A população negra e nordestina, indígena, é altamente estigmatizada, ou seja, é alvo de um estereótipo que coloca essas pessoas num lugar de ignorância e de precariedade, né? Então, não é à toa que agora, por exemplo, no BBB, olham para uma moça que é branca e dizem assim, nossa, ela não pode ser a vendedora da loja, ela tem que ser a dona da loja. Infelizmente, isso precisa mudar, mas infelizmente isso é ainda uma forma terrível de pensar a população brasileira. O Nordeste é lindo, é potente, é maravilhoso e deu muita coisa e dá muita coisa para a gente ainda. E a população negra construiu essa nação. Sim. Como disse aqui a Roberta Rodrigues. Como disse Roberta Rodrigues. E aí é quase um complemento desse. Até porque o hater ele fala em torno do mesmo tema, né? O hater disse, hoje em dia tudo é racismo, é muito mimimi. Pois é, né? Quando a gente olha, por exemplo, que a cada 23 minutos um jovem negro é morto, a cada 23 minutos um jovem negro é morto, e que a maioria das mortes dos jovens negros no Brasil, né, é violenta, nenhum jovem negro morre de dor de cabeça. Jovem negro no Brasil não morre tropeçando, nem de susto. A maioria, e aí, segundo o Instituto de Segurança Pública, o Mapa da Violência, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a morte dos jovens negros no Brasil é violenta, né? Quando a gente recebe a notícia de que um carro com 5 jovens morreram, né? Esses jovens com 111 tiros, e todos eram negros, não tem coincidência, né? Todo mundo. Quando a gente olha novamente para a população carcerária e é todo mundo da mesma corzinha, tem alguma coisa errada, né? Quando a gente olha e percebe que em 135 anos de Lei Áurea no Brasil, a população negra não avançou o que deveria ter avançado, tem alguma coisa errada. Então,
os haters vão continuar incomodados, porque se para eles é mimimi, né? Para as pessoas negras, né? E não negras, que querem discutir o racismo como ele é, né? Como um sistema de poder que hierarquiza a vida das pessoas, literalmente, que coloca a população negra num lugar de população altamente matável. Isso não sou eu nem Daniel que está dizendo. Isso tem pesquisas científicas que atestam isso. Pessoas negras morrem mais, estão longe da dignidade e da cidadania plena. Então, a gente tem que falar. Isso é fruto do racismo, que estrutura as relações no Brasil, de um sistema que erradicou o racismo como forma, né, de organização da sociedade brasileira, mas que não deu condição dessa população ter uma vida plena. Sim. O hater disse: lugar de mulher na cozinha. Ai, Ih, meu hater adora falar isso. E ainda fala. pois é, e a gente diz que o lugar da mulher tem que ser e deve ser onde ela quiser, né? Eu acho que a gente já avançou bastante nesse campo e que bom, a gente precisa avançar muito mais, mas isso é uma fala de desespero, né? O Brasil, segundo o IBGE, agora no último censo de 2022, trouxe para a gente o retrato de um Brasil que é mais feminino e mais velho. Então, os haters vão ter que passar muito mal, porque o Brasil é mais feminino, então a mulherada vai ocupar cada vez mais lugares de destaque, vão estar cada vez mais perto de você, fora da cozinha. Na cozinha, se elas quiserem, né? Que bom que a gente tem muitas chefes hoje, né? Que era um lugar extremamente masculino. Sim. Que bom que a gente tem mulher em tudo quanto é lugar e os haters vão ter que aguentar. Infelizmente, para vocês vai doer bastante. Sim. E o hater disse e diz: político é tudo ladrão. Olha, eu posso dizer para você que não é não. Eu posso te dar uma lista de pelo menos uns 10 políticos que não são ladrões. Aliás, políticas, né? Posso dar aí uma lista enorme. Não é tudo ladrão, não. Tem pastor ladrão, tem pastora também ladra, até homicida, né? Nossa, a gente até já tem para nossa listinha. Mas não é não, e eu posso atestar isso. E quero que cada vez mais a gente coloque o olho lá e ocupe esse lugar da política e fale de política para a gente saber que político não é tudo ladrão, não. Tem exceção. Sim, fechamos o Prosa Choque de Realidade. Ufa, passou, sobreviveu! Você acha que hoje em dia existe representatividade dos grupos minorizados na vida política? A gente ainda não tem a representatividade que a gente gostaria que tivesse, mas a gente já começa a perceber. A gente tem Érica Hilton em São Paulo, Maravilhosa. a gente tem Linda Brasil em Aracaju, né? Mulheres trans travestis maravilhosas, né? Empoderadíssimas. A gente tem Duda Salabert, a gente tem Mônica Francisco, que não é LGBT, mas é uma pastora preta, né? Favelada. A gente teve Marielle Franco, né? Que virou um símbolo, né? Dessa presença e da necessidade dessa presença e o quanto importa representatividade. A gente teve João Willis, que a gente torce para que volte, né? Sim. Um amigo querido, mandar um beijão para ele, uma grande referência, né? E a gente tem muita gente que a gente poderia falar aqui agora, né? A gente falou alguns nomes, mas isso não quer dizer que não tenham outros, mas a gente tem Célia Wapichana, a gente tem Sônia Guajajara, nossa ministra, a gente tem Aniele, enfim, a gente tem uma série de pessoas que colocam para a gente a necessidade de ampliar, mas mostram o quanto a representatividade é importante, Sim. o quanto falar das dores, que nem todas as pessoas sabem, é importante, e produzir ação concreta no âmbito da política institucional
E não só na política, né? Como é bom a gente sentar para assistir um jornal, ouvir um podcast e ver que pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, vão muito além do discurso racial ou da questão de gênero. A gente pode falar sobre qualquer coisa, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente tem que estar em todos os lugares. Representatividade é importante e representatividade precisa ser a lógica. As pessoas precisam se sentir parte de todos os processos e de todos os lugares. Que bom que você está aí. Que bom que a gente está aqui, que bom que a gente está vendo que isso cada vez mais Sim. é um horizonte para a sociedade Sim. brasileira. A duras penas, mas é. Mas é, né? E teus projetos futuros, o que você... Eu penso ainda em continuar na política institucional, acho que é importante, exatamente por essa última pergunta que você fez, a representatividade. A gente sente que ainda faz sentido, né? Eu acho que uma coisa que grupos, né, minoritários, que são maioria no Brasil, mas que são minoritários ainda por conta de não estarem, né, no lugar de poder da forma como a gente gostaria, Sim. Faz sentido ainda, a gente precisa estar nesse lugar. Quando eu falo a gente, eu não falo só de mim, eu falo a gente mesmo no coletivo. A gente precisa de mais mulheres negras, a gente precisa de mais pessoas trans, travestis ocupando esse espaço, sabe? As pessoas se surpreendem, nossa, vocês sabem falar, ficam surpresas, nossa, a Erika Hilton fala bem, nossa, a Duda Salabert, a gente está aqui, a gente está em todos os lugares, a gente só precisa dessa possibilidade de sermos ouvidas, ouvidos e de produzir respostas, né, para toda a sociedade. Sim. Não só para um nicho, para uma parte delas. A gente faz parte dessa sociedade e a gente sabe responder a isso. Então, o meu projeto futuro é ocupar a política, é também dar condição para que outras pessoas ocupem a política. É bem interessante. Incentivando, né? Incentivando. A nossa presença nos lugares incentiva. Só a nossa presença incentiva. Eu lembro que quando a gente chega no parlamento, né, tanto o mandato da Mari quanto nós, isso assusta demais, porque a gente veste diferente, a gente cheira diferente, a gente anda diferente. E as pessoas se assustam assim, né? E a gente traz isso. Isso é preciso para naturalizar o olhar de uma mulher trans travesti entrando com um crachá, com dignidade, num lugar à luz do dia para trabalhar dentro do parlamento. Uma bicha preta, retinta, bem vestida, colorida, entrando como assessor ou como parlamentar. É preciso naturalizar o olhar dessas pessoas. É preciso naturalizar o olhar da nossa sociedade. Não dá mais para a gente. Né? E essa foi uma frase que eu usei muito em 2018. Foi o meu discurso de 2018 e continua sendo. Não dá mais para que haja uma verdadeira mudança na sociedade brasileira sem nós, sem os nossos corpos, sem as nossas famílias, sem a nossa presença, do jeito que a gente é, como nós somos, sabe? Com o nosso jeito de ser. Então, é impossível. Não dá mais, não tem volta. Vão continuar sofrendo, vão continuar mimizando eles, os haters, porque não tem mais volta. Sim. Não tem volta, né? Não tem mais volta. Nós estamos à luz do dia, com o microfone, com as câmeras. A gente está nos lugares de poder e a gente vai ocupar e continuar ocupando. E a gente abre a porta, escancara, né? Para que outros e outras ocupem. Venham atrás da gente. Como é que as pessoas te acham? Me acham no Instagram, Mônica S. Francisco. Me acham no site, Mônica Francisco. Mas no Instagram é o melhor. Então, Instagram, porque aparece aqui escrito. Instagram, Mônica S. Mônicas Francisco. E o site, Mônica Francisco. Mônica Francisco.
Coloca Mônica Francisco, dá aquela gada. .com.br, tá escrito aqui. É isso. A gente vai pesquisar, tá aqui, ó. O .com.br. Para saber das leis, o que a gente fez, é importante. Sim, é importante. Mostra tudo lá, dê uma olhada. Para ver o que a nossa equipe plural, Sim. diversa, né? O que é capaz de se fazer e o que acontece quando corpos como os nossos ocupam a política. Boa. Muito obrigado. Ai, eu adorei. Amei. Muito obrigado. Foi incrível. Tá bom? Foi bom. Muito obrigado. Valeu. Gratidão. Muito obrigado a vocês que vieram com a gente até aqui. Volto com o recadinho do YouTube. Tem que se inscrever, tem que ativar o sininho. Pode me dar um valeu demais. Muito obrigado. Até a próxima. Por isso me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque.